Bem, então vamos continuar, né? Então, fala aí, Lucas. Bom dia. Você levantou a mão, né? Falar Bom alguma dia, coisa? professora. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida com a senhora a respeito desses condicionaizinhos. Eu vou ligar minha câmera aqui para poder mostrar. Tá. Ontem eu estava estudando um pouco, aí eu tive a dúvida tipo, nisso bem aqui, ó. Se a senhora consegue ver essa parte bem aqui, ó. No caso, se eu Ah, fizer, por exemplo, uma condição aqui, aí eu sim, posso, por exemplo, ir para outra condição, caso essa não obedeça? pode. Pode, que na verdade é uma condição dentro de outra condição. Por exemplo, qual foi o exemplo que tu usaste aí? Só para ajudar a gente. No Qual foi o caso, exemplo? No caso, eu fiz a média, no caso de um aluno. Aí tu colocaste assim, se a média for tanto, então o aluno vai para a prova final, se não, Exatamente. foi isso. Aí o se não é o seguinte, se tu colocar o se não com C, se não C, aí faz um outro losango desse aí, uma outra estrutura dessa. Ou seja, uma estrutura dentro de outra e você pode ter indefinidas estruturas dentro de outras. Por isso que o diagrama de blocos, muitas vezes, ele fica complexo. Então, você pode ter realmente isso que você fez, entendeu? Uhum. Você tem o se, aí você tem o se não e um se junto com esse se não. Quando aparece esse se, que já é uma tomada de decisão, aí nesse caso, realmente, você tem que usar uma outra estrutura de seleção. Está correto o que você fez, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Por nada. Pessoal, pode me interromper aí para tirar dúvidas, tá? Porque como esse assunto é novo para vocês, vão surgir muitas dúvidas, então vocês podem ficar à vontade para tirarem as dúvidas, tá bom? Olha só, continuando então, o que nós havíamos começado na última aula, eu vou mostrar a estrutura de repetição para. Né? Ela é um pouco diferente. Na estrutura de repetição para, eu conheço tanto a variável inicial como a final. Então, olha só o exemplo, pessoal. O número inicial é igual a zero e eu quero fazer o seguinte. Para um número, que é o NR, de 0 até 100, eu quero somar 1 ao número. Então, olha só como é que fica essa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui da condição, né? Olha só. NR é maior ou igual a zero e NR é menor ou igual a 100, ou seja, o para dentro do diagrama de blocos, ele funciona assim. Você vai fazer o teste de duas condições, que é a condição da variável inicial, né? E a condição da variável final, né? Você vai fazer dois testes. Então, por exemplo, se o NR for maior ou igual a zero, aí você tem que pensar que você vai usar o ou, tá? Ou o NR é menor ou igual a 100, caso isso seja verdade, NR é NR mais 1. Então, olha só, quando começa, o NR é zero. Aí ele entrou aqui, ó, a setinha, né? Essa seta vai indicar aqui a direção do fluxo desse programa. Então, você tem aqui, ó, NR é zero. NR é maior ou igual a zero? Sim, ele é zero. Então, entra aqui no sim e vai somar NR, vai ser 0 mais 1. Então, o NR passa a ser 1. Aí ele já vai entrar no laço. Volta para a pergunta. NR é maior ou igual a zero? NR é menor ou igual a 100? Nota que o NR é 1, né? Então, notem, o NR ele é maior ou igual a zero e ele é menor ou igual a 100, tá? Na verdade, corrigindo o que eu falei, você não usa o ou, porque o ou, dentro da matemática, ou é uma coisa ou é outra, e dentro da gramática que a gente conhece. Nessa estrutura aqui, essa condição ela tem que ser atendida para que você entre no laço. Porque, por exemplo, se o NR for menor ou igual a zero, não vai entrar no laço.
Se o NR for maior ou igual a 100, não vai entrar no laço. Então, as duas condições têm que ser verdadeiras. Você usa o E, aquele E da matemática. Ambas as condições têm que ser verdadeiras. Então, pessoal, aqui, olha. Vamos pensar que NR igual a 99. Aí chegou no 99 e entrou aqui. NR é maior ou igual a 0? Sim, ele é 99. E é menor ou igual a 100? Sim, entra mais uma vez. 99 mais 1, 100. Chegou aqui de volta, ainda é menor ou igual a 100. Aí entra mais uma vez e vai somar e vai ficar 101. E aí volta aquela pergunta que a gente discutiu ontem, né? Para ficar igual a todos os programas anteriores, eu teria que colocar no lugar desse igual só o menor, ou então colocar menor ou igual a 99, tá? Então, considerando, claro, que esse N aqui, ele é um número inteiro. Então, notem que o para, né? Aqui no diagrama de blocos, nós escrevemos desta forma, mas nos programas, em algoritmos, né? O algoritmo, a gente vai formalizar o algoritmo e depois vai colocar num pseudocódigo. Por que o nome é pseudo? Porque ele é um código falso, né? Pseudocódigo, ou seja, é uma formalização entre a minha linguagem humana, o português, e a linguagem de programação, que é um código, propriamente dito. Então, quando nós começamos a nossa vida de programação, primeiro nós entendemos a parte da lógica, depois nós vamos evoluir para escrever algoritmos de forma simples, depois nós vamos colocar num pseudocódigo e depois, no final, partirmos para a linguagem de programação. Então, é importante que entendamos que o para ele é um laço que, na maioria das linguagens de programação, você usa o for, para. Por exemplo, for e 1 to 10, next, ou seja, execute os passos, né, a seguir. Então, a gente vai, aqui eu estou apenas hoje mostrando para vocês a lógica dessas estruturas. Mas, daqui a 2 semanas, nós já estaremos realizando alguns pequenos algoritmos completos que utilizam essas estruturas. Então, agora vem algo, pessoal, que é muito importante dentro da programação, dentro da computação, e realmente, para nós que estamos começando na programação, é importante nós entendermos esse assunto, que é a declaração de variáveis. Então, olha só, vou colocar aqui primeiro o conceito dos identificadores. A palavra identificadores, ela realmente tem a ver com o nome mesmo, né? Então, como é que você vai identificar as suas variáveis e as suas funções quando você estiver trabalhando dentro de um algoritmo ou de um programa mais lá na frente, tá? Então, primeira coisa, quando eu vou nomear, por exemplo, eu vou calcular a média de uma turma de 10 alunos. Então, eu tenho que ter o nome da variável média. Eu posso chamar a média de média. Nós não usamos acento, tá? Em programação, acento, colocar acento, média, não. Eu vou, por exemplo, eu posso usar média, posso usar M para chamar a média de M. E aí, eu tenho também que dar um nome para cada variável, né? A nota de cada aluno. Se a turma for muito grande, eu não vou pegar e ficar chamando nota 1, nota 2. Imagina uma turma de 100 alunos. Aí eu vou ficar lá, eu vou passar o dia inteiro só declarando variáveis. Não. Aí, nesse caso, quando eu trabalho com muitas variáveis, vocês vão aprender que a gente trabalha com vetores e matrizes, tá? Inclusive, pessoal, todos esses programas que vocês jogam, aplicativos, esses jogos em 3 dimensões, que tem ação, todos eles, no código-fonte deles, você tem matrizes e vetores. Então, assim, é matemática aplicada mesmo, entendeu? Matemática aplicada em computação. Não tem jeito. Tudo que você vê na tela de uma televisão, de um computador, é matemática, tá? Então, a matemática realmente ela está em todos os âmbitos da sociedade e em todas as tecnologias.
Certa vez, conversando com um amigo meu, doutor em matemática, ele falou assim, na verdade ele é doutor em computação pela UFMG, ele falou, Salete, a matemática ela está anos-luz mais avançada que a tecnologia e que a computação, porque a tecnologia ela não consegue acompanhar a matemática. Os matemáticos puros, aplicados, eles desenvolvem teoremas, teorias, e nós ainda estamos, digamos, muito aquém da matemática. Nós não acompanhamos a matemática. Vou dar um exemplo para vocês como a tecnologia não acompanha a matemática. O precursor das teorias de eletromagnetismo e eletricidade, de tudo que a gente conhece hoje, ele viveu no século XV e XVI, foi o Green. Ele criou um simples teorema chamado Teorema de Green, que só foi definido completamente pelo Gauss. Para quem for estudar física, vai ver. Foi definido já no final do século XIX, que aí começou a surgir as teorias de eletricidade e eletromagnetismo. Mas olha só, quantos anos antes ele descobriu o primeiro teorema. Então, assim, quando as pessoas olharam, aquilo era loucura e realmente não havia um entendimento da aplicação, tá, pessoal? Então, assim, a programação, a computação, ela anda assim lado a lado com a matemática, tá? Então, primeiro passo para vocês que estão começando na programação é a questão dos identificadores, nomear bem as variáveis de vocês, tá? Então, os identificadores são os nomes das variáveis, tá? Então, podem ser, geralmente você vai iniciar com letra, não pode começar com número, tá? Os programas não aceitam que você coloque nome de variável iniciada com número. Então, você pode ter número no meio do nome, mas não no início, tá? Então, tem aqui alguns exemplos, ó, temperatura média, nome de variáveis. Então, primeiro passo de tudo, declarar as variáveis e dar um nome para elas, tá? Então, primeira coisa é isso, dar um nome para as variáveis que você vai trabalhar. Aí tá. Então, nós temos dentro desses identificadores que você vai nomear, você tem duas coisas aqui dentro da programação que nós vamos estudar, que são as constantes e as variáveis. As constantes são elementos que têm um valor fixo, eles não vão mudar durante o programa. Por exemplo, a variável π, que quando eu quero colocar essa variável dentro de um programa, geralmente eu chamo de PI, é a minha variável, e eu já coloco o valor no meu programa. Então, o π, ele é uma constante. Só que mesmo ele sendo uma constante, ele tem que ser declarado, é uma variável constante. Vocês conseguem imaginar isso? O que é uma constante? A constante é o caso particular de uma variável. Matematicamente é isso, né? Então, o que é uma variável? São elementos que permitem a alteração do seu valor durante a execução do programa. Vamos lembrar dos exemplos que nós vimos nos diagramas de blocos. No diagrama de bloco, onde aquele NR, o valor do número, ele ia sendo alterado a cada momento, tá? É recomendável que no início do programa seja atribuído um valor inicial a elas, que elas sejam inicializadas. Então, eu vou explicar o que é isso aí. Vamos com calma. Primeira coisa, pessoal, que nós devemos entender é o seguinte. O que é uma variável para um computador? Porque agora, nessas 2 semanas, nós vamos ficar só pensando em lógica e trabalhando no papel, né? Na terceira semana, daqui a pouco, eu vou pedir para vocês instalarem um software no computador de vocês e nós vamos programar online, tá? Então, olhem só. Como é que o computador pensa nessa questão das variáveis? Quando você declara uma variável no computador, você está fazendo o seguinte, gravem bem isto aí, porque geralmente toda prova eu peço isso que eu vou falar agora. Então, como é que o computador entende? Quando você coloca assim, quando você declara uma variável, o computador, ele reserva uma posição de memória com aquele nome do tipo que você está declarando, que é o que eu vou falar já para vocês. Por exemplo, você fala assim, lembram do NR, do número que era 0? Digamos que eu queira declarar este número como um inteiro e chame de NR. Então, eu tenho que declarar que o NR é um número inteiro.
na hora que você coloca no seu programa, o computador, ele entende assim, bem, eu tenho que reservar uma posição de memória com o nome NR do tipo inteiro. Então, ele só vai receber inteiros. O programa vai se preparar para que aquela variável só receba inteiros. Se você declarar uma variável de nome de pessoas, né, que aí você pensa numa cadeia de caracteres, né, ou string em algumas linguagens, então, quando você declarar isso, o teu computador vai entender que aquela variável que você criou de nome só pode receber cadeia de caracteres. Então, se você chegar e colocar números reais, então o seu programa pode dar um erro. Então, muitas vezes, alguns programas, quando você vai executar um programa, vai fazer um programa, muitas vezes acontecem erros, os programas avisam e às vezes dizem até a linha onde está o seu erro, né? Programas muito antigos, você tinha que ficar procurando erro. Hoje em dia, não. As linguagens atuais, geralmente elas mostram exatamente a linha onde está o erro. Aí você já olha, às vezes é uma declaração de variáveis, às vezes é um erro de sintaxe, porque todo programa, e até pseudocódigo, tem regras de sintaxe que você tem que seguir, tá? Então, olha só. Vamos continuar aqui. Então, vamos pensar aqui na definição de variável, né? É a representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Cada variável corresponde, como eu falei para vocês, a uma posição de memória, cujo conteúdo pode ser alterado, tem um erro aí de português, pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. Então, lembrem do NR que é sendo atualizado. Então, primeiro ele era 0. Quando ele foi incrementado com 1, aí aquele valor foi jogado lá para a memória e o anterior foi perdido, tá? Então, a variável ela pode ser alterada, mas ela nunca guarda 2 valores ao mesmo tempo. Se você quiser guardar 2 valores ao mesmo tempo, por exemplo, você tem que criar outras variáveis ou uma variável auxiliar, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Você tem aqui, olha, o A igual a 5 e o B igual a 2. A igual a 5 e B igual a 2. Fiquem com esses 2 números na cabeça de vocês. A igual a 5 e B igual a 2. Aí eu falo assim para vocês, troquem o valor de B com A. Eu quero que o A seja 2 e o B seja 5. Bem, como é que você vai fazer isso? É simples, eu vou pegar e você vai falar, não, olha, se o A é 5 e o B é 2 e eu quero trocar, eu vou colocar o 2 no A e o 5 no B. Ok, mas quando você vai programar, você não trabalha desta forma. Porque se você pegar o valor de B e jogar no A, o A é perdido. E aí, como é que você vai colocar o A no valor de B? Então, o que acontece? Na programação, você tem que guardar o valor de A, colocar o valor de B no valor de A e pegar aquele valor que está guardado e colocar no lugar de B. Então, olhem só esse novo elemento que surgiu quando você vai programar. Que você não pensaria nisso antes, certo? Então, vamos continuar aqui. Olha só aqui, variáveis. Só um exemplo aqui, ó. Total, produto vezes quantidade. Então, notem que total é uma variável, produto é uma variável, quantidade é uma variável. Tudo que você colocar no seu programa, você tem que declarar. Se você não declarar, vai dar um erro. Por quê? Porque o computador não vai entender o que é aquilo. O computador, ele é uma máquina que ele precisa saber o passo a passo. Você tem que colocar para ele coisas que você acha óbvio, né? Que você faz de forma automática, mas ele não faz, né? O programa não faz. Você tem que realmente dar o passo a passo, como essa troca que a gente comentou. Eu tenho um valor de A e tenho um valor de B. Eu quero trocar de posição. Então, para mim é fácil. Eu vou colocar o valor de B no A e o A no B. Ok, mas o computador ele não vai fazer isso. Se você tentar fazer isso, na hora que você jogar o valor do B no A, o A já se perdeu. Por quê? Porque você, naquela posição de memória vai receber o novo valor e o anterior
será perdido. Então, você tem que realmente criar um algoritmo que guarde aquele valor antes que você faça a troca, tá? Notem o seguinte, ó, olha essa outra variável, nome aqui, que já são várias letras, aqui, ó, José, idade, uma variável, idade 50. Então, as variáveis vão ter nomes diversos e que vocês vão escolher na hora que vocês estiverem programando. Olha só, pessoal, tipos de variáveis. Aqui é algoritmo, né? Nós estamos aqui escrevendo em português, mas dependendo da linguagem que você falar, vai estar tudo em inglês, tá? Então aí, mas vocês vão saber identificar, porque vocês já sabem algoritmos. Tá? Então você tem as variáveis numéricas, as alfanuméricas e as lógicas. Vamos pensar aqui nas numéricas. Elas são específicas para armazenamento de números, que posteriormente poderão ser utilizados para cálculos e podem ser classificadas como inteiras ou reais. Então, assim, existem linguagens de programação que definem variáveis inteiras e reais. Existem até algumas que definem inteiras, digamos, reais, positivas, e assim vai. Mas existem outras linguagens de programação que não separam o inteiro de real, que simplesmente coloca como numérico, entendeu? Então, não separa inteiro e real. As variáveis alfanuméricas, elas são para dados que contenham letras ou números, né? Então, você, por exemplo, tem um nome, então você vai usar variáveis alfanuméricas. Então, você pode ter letras com números dentro desse... Por exemplo, existem alguns números de matrícula que têm letra e número. Então, é uma variável alfanumérica. Ou só letra, variável alfanumérica. Então, só que a variável alfanumérica você não utiliza para operações matemáticas, apenas as numéricas, tá? E as lógicas, pessoal, elas vão armazenar dados lógicos, verdadeiro ou falso. Então, sempre as variáveis lógicas vão armazenar ou verdadeiro ou falso. Então, nós temos os tipos básicos de variáveis. Bem, o que é o operador? É o símbolo que faz com que o compilador execute alguma operação matemática ou lógica. Então, vamos lembrar aqui que você tem o seu programa, que você vai escrever naquele código, no programa. Estou falando já em linguagem computacional, tá? Então, você tem o seu programa, você vai executar alguma operação matemática ou lógica, então você vai utilizar os operadores que vocês já conhecem, tá? Só um momento. Então, pessoal, então o operador, quando nós vamos escrever no computador, dependendo da linguagem de programação, é um pouco diferente do que estamos acostumados a escrever no caderno, nos livros de matemática, porque você tem que transformar isso para a sua linguagem de programação e até para a forma algorítmica que a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos lá, olha só aqui. Coloquei aqui uma tabela, tá? Olha, operador soma, que vocês já conhecem. Subtração a gente escreve dessa forma. Multiplicação não é o X, tá? É um asterístico, tá? Divisão, a barrinha. Resto de uma divisão. Existem linguagens que usam esse símbolo da percentagem ou mod. Mod quer dizer resto da divisão de números inteiros. Por exemplo, vamos pensar aqui. Vocês vão me responder rapidamente aí, hein? Se eu colocasse para vocês 3 mod 2, o que vocês vão me responder?
Vocês demoraram muito. Vou repetir. O mod é o resto da divisão de dois números inteiros. Vou perguntar 3 mod 2. Ninguém sabe. 3 mod 2? Pessoal, olha só. Digamos que você tem uma divisão entre números inteiros. 3 dividido por 2 dá 1. Qual é o resto dessa divisão? Dá 1 também. 1. Então, 3 mod 2 é igual a 1, que é o resto, ok? Então, quando você usar esse comando mod, ele trata do resto da divisão entre dois números inteiros, tá bom? Quando você usar 2 mais seguidos, é incremento, tá? Então, se você está incrementando um número, você pode usar mais. E menos, decremento, tá? Tá diminuindo. Aí eu coloquei aqui 2 símbolos, porque o Visual G atual, eu não sei se ele está usando 2 asterísticos ou esse aqui. Eu coloquei os 2, porque algumas linguagens, como Maple, linguagens matemáticas, utilizam o acento circunflexo aqui para potenciação, ou 2 asterísticos. Então, se eu colocar assim, 2 asterístico 3, vai dar quanto? 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, toda vez que tiver um número precedido de 2 asterísticos, você já sabe que é uma potenciação. Então, esses operadores aqui são importantes que vocês comecem já a identificá-los, tá? Então, vamos lá, continuando. Olha só. Fale. Eu não entendi o que significa o incremento. Incremento. Lembra do NR mais 1? Sim. Cada vez que você entra no loop, você está somando o NR com 1, você está incrementando o NR com mais 1, certo? Uhum. Então, esse mais é para incremento. Então, você não precisa colocar o 1 ali. Só quando mudar esse número, se não for 1, for outro número, você tem que colocar. Fora isso, você já sabe que é um incremento, que vai somando, entendeu? E o decremento é quando vai diminuindo. Por exemplo, a cada segundo, a cada minuto, a velocidade reduz 1 quilômetro. Então, você vai fazer o decremento, né? Você vai diminuir. Então, quando for incremento, em todo momento você tem que incrementar um valor, você vai usar esse mais, certo? Isso é um incremento. Você está adicionando, certo? Entendi. Então, Obrigado. olha só. Podem perguntar, fiquem à vontade. Olha, eu não estou lendo o chat agora, então só no final que eu dou uma lida. Então, liguem o microfone e podem me interromper, tá bom, pessoal? Fale. O mod ele também serve para identificar, né, se o número ele é ímpar pelo computador. Isso, exatamente. Muito bom. Exatamente. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês assim, entre com um número qualquer no eu vou pedir um algoritmo desse para vocês. Digite um número qualquer no teclado e faça um algoritmo para testar se esse número é par ou ímpar. Então, para você testar se o número é par ou ímpar, o resto da divisão deste número por 2 tem que ser 0, não é verdade? Então, quer dizer, o resto da divisão é uma forma de você testar se o número é par ou ímpar, tá bom? Tranquilo, muito obrigada aí pela contribuição. Então, aqui, olha, os operadores aritméticos, vocês já estudaram isso no ensino médio, no fundamental. Pode falar, Lucas. Eu vi que você levantou a mão, fica à vontade. Professora, eu queria saber se eu posso usar, por exemplo, esse incremento no caso de eu querer adicionar, por exemplo, sentenças. Tipo, de eu querer pegar um exemplo. Tipo, eu quero pegar uma pessoa que seja alta e magra. Aí, no caso, o incremento, ele serve nessa sentença? Não, porque olha só, o incremento é para operações matemáticas. Nesse teste aí que tu queres fazer, é um teste lógico.
de verdadeiro ou falso, certo? Tu quer fazer um teste se a pessoa é alta e magra, não é isso? No caso seria isso. Porque, na verdade, essas operações são operações aritméticas, então você vai utilizar com variáveis numéricas. Quando você vai definir se uma pessoa é alta ou magra, você vai usar variáveis alfanuméricas, certo? Então, o incremento ele pode ser utilizado para você incrementar algo que seja constante. Olha, eu vou aumentar a temperatura em 1 grau a cada hora. Então, é um incremento de 1 a cada hora. Então, você vai fazer um programa de computador onde, durante 24 horas, você tem que aumentar a temperatura de uma caldeira. Você vai aumentar 0,1 grau a cada hora. Então, você não vai ficar colocando 0,1, você já põe o incremento. O incremento é 0,1. Certo? E aí o teu programa ele já vai incrementar aquela temperatura até chegar no valor final que tu desejas. Então, o incremento ele é utilizado para essas operações numéricas, tá, Lucas? Certo, obrigado. Então, olha só. Então, você tem aqui, olha, a hierarquia das operações aritméticas, né? Primeiro, parênteses. Segundo, exponenciação. Terceiro, multiplicação. Divisão, o que aparecer primeiro. Quarto, mais ou menos, o que aparecer primeiro. Pessoal, olhem aí, me respondam aí, façam uma continha aí e me respondam em que resulta a primeira operação. Olha, 1 mais, lembrem que o asterístico é multiplicação. 7, aí tem vezes 2, aí tem 2 asterísticos ali que significa potência ao quadrado menos 1. 21. Façam aí. 21, todo mundo concorda que é 21 a primeira? 21. Olha, 21 que você falou, a primeira? 28. 28, ok. Todos concordam que a primeira resulta no número 28? Ou alguém chegou a um valor diferente? Recentemente, Pernambuco, aí. Ok. Porque você tem aí, ó, fale MB aí, você falou. Olha, eu só estou falando os nomes de quem aparece aqui para mim na tela, tá? Não, dá 28 mesmo. Tá Opa, certo. tranquilo. Então, olha só. É o Matheus Braga, né? Olha aqui. Então, 2 ao quadrado, 4. 7 vezes 4, 28. Aí você tem ali 1 menos 1, que dá 0,28. A segunda, pessoal, quanto dá a segunda? 8. Dá 8, pessoal. Alguém deu algum valor diferente de 8? Deu 5. E aí, pessoal, é 5 ou 8? O meu deu 5. 5. Sendo assim, O meu também deu 5. de lei estadual. Então, Deu olha cinco. só. Por que é 5? Porque primeiro você vai resolver o parêntese. 1 menos 2 dá menos 1. Aí você tem que resolver, ó, menos 1 vezes 3, que é a multiplicação, que vai dar menos 3. E 4 vezes 2, que dá 8. 8 menos 3 dá 5, tá? Então, o resultado da segunda é 5, tá? Hoje eu vou deixar para vocês uma atividade que ela vai estar liberada 9h15. Ela vai estar liberada já para vocês, que é um teste que vocês têm até 23 horas e 59 minutos para responder. Só que é o seguinte, dei uma estudada antes, porque depois que você enviar, você não pode enviar outro, tá? Então, você só tem uma chance. É de múltipla escolha. Lá está 40 pontos, mas eu vou dividir por 100 para chegar no 0,4, tá? E existem operações semelhantes a esta para vocês calcularem, tá? Vamos lá. Operadores relacionais, pessoal. Os relacionais, nós vamos usar muito quando nós queremos saber valores lógicos ou invariáveis lógicas, tá? Então, olha só, vamos pensar como é que a computação trabalha com esses operadores. Então, olha só. Os operadores relacionais são utilizados para comparar string de caracteres e números, uma cadeia de caracteres, porque você chama em inglês assim, ó, string de caracteres. Então, geralmente, a variável é declarada não como essa palavra caracteres em português, mas como string, né? Então,
Quem pegar a tradução ao pé da letra aí para mim do string, só ligar o microfone e falar, tá? Para a gente aqui. Os valores a serem... Eu acho que é corda. Eu acho que Isso, string é porque corda. na verdade é uma cadeia, né? Então, por exemplo, se você tem o nome, Lucas Tavares, ou então João Pedro, Natália Lima, então é uma cadeia, né? Então, por isso que é chamado desta forma aí. Os valores a serem comparados podem ser caracteres ou variáveis, né? E sempre o resultado dessas comparações vai retornar o verdadeiro, né? Ou falso. Então, olha só, true ou false, né? Então, olha só a descrição. Igual a... Pessoal, esse igual eu esqueci de colocar aqui, mas existem alguns programas, algumas linguagens que o igual, ele não é assim, ele é dois iguais. Igual, igual, um do lado do outro. Por quê? Existem linguagens que usam este igual aí para atribuição. Eu vou explicar para vocês o que é atribuição, tá? Então, assim, eu coloquei aqui esse igual, mas existem linguagens que usam dois iguais, um do ladinho do outro significa o igual. Diferente de... Alguns usam jogo da velha, outros menor e maior. Mais usado, menor e maior. Porque quando você coloca assim, A é menor e maior que 2, você está dizendo que A é diferente de 2. Confere? Então, logicamente, A é menor e maior que 2. Então, A é diferente de 2. Tá? Maior, o maior que vocês já conhecem. Menor que você já conhece. Maior ou igual. Então, é o maior seguido do igual. Tá? E o menor ou igual ao menor seguido do igual. Então, assim, o que eu vejo que talvez cause um pouco mais de estranheza seria esse aqui. Mas aí você pensa logicamente. Então, quando eu falo que uma variável é menor ou maior que um determinado valor ou algo, é porque é diferente, tá? Então, olha só, vou fazer algumas perguntas aqui, olha. Isso aqui é uma lógica bem simples. Vocês só vão ligando o microfone e vão respondendo, tá? Quem já souber, já vai falando. Olha, se A é igual a 5 e B é igual a 3, então... A igual a B. Então, vocês vão ver... Vocês estão vendo que, entre parênteses, eu estou perguntando falso ou verdadeiro. Eu vou falar A igual a B e você vai responder do lado, tá? Então, vamos lá. A igual a B. Falso. Falso, muito bom. A menor e maior que B. Verdadeiro. Verdadeiro. A maior que B. Verdadeiro. A menor que B. Falso. Falso. É falso. A maior ou igual a B. Verdadeiro. A maior ou igual a B. É verdadeiro, né, pessoal? Porque o A é maior ou é igual a B. Então, ele é maior. Porque quando você fala A maior ou igual a B, é porque ele é maior que o B, certo? Pessoal, é o mesmo conceito de matemática. A menor ou igual a B. Falso. É falso. Ok? Então, isso está tudo nos slides. Vocês anotam aí depois para fazer. E na avaliação que eu deixei hoje para vocês, tem uma questão dessa aí para vocês analisarem, tá? Então, olha só, vamos falar dos operadores lógicos e vamos olhar uma tabelinha assim bem legal para a gente entender. Notem, pessoal, que nos programas, quando a gente evoluir para a linguagem de programação, eu até falei para o Alberto, eu falei, olha, Alberto, para o Alberto e para a Raíssa, porque assim, eu nunca trabalhei muito com Python, não, eu sou iniciante, o Alberto já está mais avançado que eu, porque na minha vida inteira eu trabalhei com outras linguagens, então, na época do mestrado, eu trabalhei com Fortran, C++, que era computação gráfica, trabalhei com algumas linguagens visuais, com C, e aí o Alberto trouxe a proposta, vamos ensinar Python, mesmo porque nas universidades brasileiras do Sudeste já estão ensinando Python. Então, assim, a gente vai tentar montar uma proposta legal, eles vão atender a turma de vocês na sexta-feira à tarde, e eu falei assim, Alberto, olha só, dependendo do interesse da turma, já começa introduzindo Python lá na tua aula de monitoria, que eu vou seguindo com a teoria, tu já começas introduzindo Python, porque aí no trabalho final,
que vocês vão apresentar, eu vou dividir a sala em equipes, tá? E aí, no final da aula, eu já vou falar com vocês, mais ou menos, como é que eu quero que sejam, como é que eu quero que seja a distribuição das equipes. Mas, paralelo, vocês já podem começar aí a estudar, porque o Python ele é simples de aprender, ele não é assim complexo como linguagens de nível mais baixo, tá? Então, quanto mais baixo o nível da linguagem, mais difícil ela é de aprender. Hoje não, já as linguagens são bem mais simples, né? Apesar de também ter uma complexidade, porque exige que você conheça algoritmo, conheça a programação, o código, como se escreve cada coisa, tem que saber inglês, entendeu? Se você não sabe, fica com o dicionário do lado ou com aquele Google Translator lá, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, você tem aqui os operadores lógicos, né, que servem para combinar resultados de expressões, retornando se o resultado final é verdadeiro ou falso. Então, o I é o AND, que vocês aprendem lá em inglês. Ó. Uma expressão I é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. É igual a matemática, né? Quando você tinha aquela teoria dos conjuntos lá que tinha o E, você vai usar os dois, aí o OU é um dos dois, né? Então, o OR é verdadeira se pelo menos uma condição for verdadeira. E o que é o não, que é o not? Ele inverte o valor da expressão ou condição. Se a condição for verdadeira, ele vai inverter para falso, né? Então, se eu colocar assim, ó, não verdadeiro, qual é o resultado de não verdadeiro? É falso. Não falso é verdadeiro. Então, o não, ele pode parecer confuso, mas, na verdade, ele vai inverter o valor de uma expressão ou condição. Se ela for verdadeira, ele vai inverter para falso e assim e vice-versa. Olha só essa tabela aqui, pessoal. Digamos que o primeiro valor seja esses aqui, ó. T verdadeiro, F falso, tá? Olha só. E você tem um operador, AND, OR e NOT. Coloquei aqui tudo em inglês para vocês, ó. Verdadeiro e verdadeiro. Olha só, o I, no I, as duas condições têm que ser verdadeiras, ok? Então, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Resultado. Verdadeiro e falso. Vai resultar falso, porque as duas condições têm que ser verdadeiras. Não é verdade? Para poder dar o verdadeiro aqui. Então, falso. Falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro. Falso, porque as duas condições teriam que ser verdadeiras. Falso e falso. Falso. Verdadeiro ou verdadeiro. Verdadeiro. E verdadeiro ou falso? Tanto faz aqui ser verdadeiro ou falso, porque uma das duas tem que ser atendidas. Falso ou verdadeiro, mesma coisa. Falso ou falso? Falso. E quando você coloca not T, que é não verdadeiro, dá falso, não falso, dá verdadeiro. Então, isso aqui, na verdade, é só uma questão lógica para treinar a mente, tá bom? Só para treinar a mente. Vamos lá, continuando aqui. Bem, a minha ideia é a gente, na semana que vem, já começar a escrever alguns algoritmos. Então, hoje eu já vou mostrar aqui para vocês como funciona a estrutura de algoritmos. Até sábado, eu vou postar para vocês no canal o Visual G que vocês têm que instalar no computador de vocês, tá? Porque nós vamos trabalhar com Visual G, eu vou abrir ele aqui na tela para vocês e vou jogar os algoritmos, vou executar no compilador dele para vocês verem como funciona. E vocês, quem tiver com o computador em casa, vai fazendo junto comigo. Por quê? Quando for aparecendo os erros para você, você vai falando online e nós vamos corrigindo, tá? Então, olha só. Estrutura de um algoritmo. As estruturas de controle introduzidas nesta unidade facilitarão a expressão de algoritmos e permitirão que exemplos mais significativos sejam apresentados e propostos visando o aperfeiçoamento
do desenvolvimento do processo de aprendizado, da construção de algoritmos. Então, olha só, pessoal. A forma geral de um algoritmo é quando nós estamos escrevendo numa folha de papel. Se vocês comprarem 10 livros de algoritmos de 10 autores, vocês vão ver que existem diferenças na escrita nos 10. Por quê? Porque cada autor escreve algoritmo de uma forma. Só que você tem que ter uma padronização, certo? Então, por exemplo, aqui, olha, algoritmo, início. Geralmente você coloca o início e o fim, faz a declaração de variáveis. Eu coloquei aqui ponto e vírgula no final, porque na época que eu comecei a dar essa matéria, a gente usava muito programas. Vou dar um exemplo para vocês. Se você usar a linguagem Maple, que é uma linguagem de álgebra simbólica mais voltada para matemática, toda a linha de comando do Maple termina com ponto e vírgula. Se você esquecer de colocar o ponto e vírgula, já dá erro no programa. Mas existem muitas linguagens que não, a maioria não precisa colocar nada no final, entendeu? Então, eu não vou mais colocar nada quando escrever algoritmo. Eu coloquei aqui, tá? Então, aqui, ó, esse ponto e vírgula, tá? Alguns autores que ainda colocam. Tá? Então, você tem a declaração... Fale. Sim, tem que passar um slide. Tá no operador de lógica ainda. Eu não passei, não. Pra mim tá na estrutura do algoritmo aqui. Para mim também. Então, veja aí, Bruno, porque deve ter travado aí o seu. Tá Pois bom? é, agora voltou. E, Bruno, olha só, então vai ouvindo o que eu estou falando, que esse é o slide 28, tá? Sim, agora foi pro 28, agora apareceu. Tranquilo. Então, olha só, né? Então, o que é um pseudocódigo? Pseudo é falso. Falso código, algoritmo, quando nós escrevemos o algoritmo, ele é um falso código, né? Porque ele ainda não está ainda implementado na linguagem de programação de minha escolha, né? Então, ele tem o formato, né? Então, existem autores que colocam início, fim, aí declara as variáveis, não coloca esse ponto e vírgula, entendeu? Porque isso aqui é muito porque muitas linguagens antigas colocavam, mas você tem que fazer uma organização no algoritmo. Você pode colocar assim, algoritmo média, aí você já sabe que este algoritmo que você criou vai calcular a média de algo. Início, aí você declara as variáveis. Geralmente você afasta um pouco as linhas de comando do início e do fim para ficar algo bem organizado. A gente chama isso de indentação, né? Quando você vai afastar, né? Colocar um afastamento do início do fim para ficar algo bem estruturado, tá? No seu algoritmo. Então, olha só. Primeira coisa que temos que entender é o seguinte: metodologia de solução de algoritmos. Primeiro passo, eu tenho que entender o problema. Então, não adianta eu chegar e colocar hoje para vocês fazerem um algoritmo para calcular o fluxo de um fluido no Rio Amazonas. Façam um algoritmo para calcular o fluxo, mas vocês nem estudaram mecânica dos fluidos para calcular o fluxo, nem campos vetoriais, nada. Então, não tem como eu passar um tipo de problema desse. Então, os problemas que nós estudaremos aqui são problemas que vocês vão conseguir resolver facilmente, e à medida à medida do tempo que vocês forem evoluindo, vocês vão evoluindo nos programas de vocês. Então, por exemplo, eu tenho alunos antigos que eles um especial que ele gosta muito de programar, e ele fala que toda disciplina que ele já faz o método de solução, calcular viga de concreto armado, ele já monta todo o roteiro dele, como se fosse um algoritmo para ele fazer os cálculos, né, das disciplinas. Então, se vocês, tudo que vocês vão aprender em cálculo 1, por exemplo, cálculo da integral de U elevado a N. Essa integral de U elevado a N, você pode chegar e montar um programinha para resolver essa integral. Ou então um programinha para resolver uma determinada derivada. Entendeu?
Então, você pode fazer programas para diversos fins. Então, agora, inicialmente, como vocês são estudantes de engenharia no primeiro período, vocês vão treinando com problemas do dia a dia. E aí, quando vocês alcançarem todas as habilidades e competências esperadas para um engenheiro, vocês, dependendo da área que vocês forem seguir, se escolherem programação na área de engenharia, vocês, ao entrar em qualquer empresa, mesmo que você não conheça os softwares que estão implementando, você, com seus conhecimentos, você vai pegar aquilo, estudar, e uma semana você já está apto para colaborar nos trabalhos, né, que geralmente são em equipes. Tá? Então, geralmente, quando você trabalha... Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um centro lá no Rio de Janeiro, que é o TecGraf, que ele trabalha só com computação gráfica, com vários projetos da Petrobras, né? Simular plataformas. Então, assim, é uma equipe que trabalha. Eles fazem reuniões. Então, eles fazem reuniões para analisar o programa. Então, um engenheiro vai pegar um trecho do programa, ele vai trabalhar só naquele trecho. Então, assim, não é uma pessoa só que trabalha em grandes programas, em grandes softwares, esses de grandes corporações, ou programas para engenharia. Não, é uma equipe, são várias pessoas, tá? Então, o primeiro passo, pessoal, é entender este problema. Qual é o problema que nós estamos pedindo? Depois você vai formular um esboço da tua solução. Isso ainda não é o teu algoritmo propriamente dito. Fazer uma primeira aproximação das variáveis necessárias, ou seja, você vai ter que ver quais as variáveis você vai utilizar, você vai rever seus passos, aí você vai começar a detalhar. Se o algoritmo estiver suficientemente detalhado, você tem que testar. Notem que eu vou mostrar para vocês como testa o algoritmo na mão e como a gente testa utilizando o Visual G. O algoritmo ele tem que ser testado, assim como você vai testar quando você programar. Porque, às vezes, você quer que o seu programa faça algo, você cria o algoritmo, implementa, e quando você vai verificar, ele não está realizando a tarefa que você esperava. Ele te dá resultados totalmente diferentes daqueles que você esperava. Tá? Após isso, você pega o seu algoritmo e implementa numa linguagem de programação, tá? Então, assim, é importante você sempre conhecer o problema e ter noção dos resultados que você espera. Por que eu falo isso, pessoal? Porque já aconteceu muito, digamos o seguinte, você é um aluno que está fazendo engenharia civil e existem softwares que você calcula tudo de engenharia civil. Você calcula reservatórios, você pode calcular piscina, você pode calcular galpão, tudo. Só que aí o aluno ele não sabe teoria, ele pega, joga no programa lá aquelas dimensões, aí sai aquele resultado, ele acha que aquilo ali ele pode dali e fazer um projeto. Só que ele colocou no programa dados incorretos, variáveis incorretas, que geraram para ele resultados incorretos. Então, para o aluno de engenharia e para o engenheiro trabalhar com qualquer programa de engenharia, ele tem que conhecer o problema, conhecer a teoria envolvida e ter noção dos resultados que ele vai esperar. Porque, senão, ele não vai ter um resultado confiável e nem o resultado que ele espera. Tá? Então, é importante conhecer o problema. Bem, então, antes de vocês que vão iniciar nesse mundo, né, da resolução de problemas, vamos fazer uma reflexão aqui antes de resolver problemas. Né? Você vai ter que ler cuidadosamente esse problema. Caso não tenha entendido o problema, você vai perguntar. Né? Você vai fazer pesquisa, vai perguntar aos monitores, vai perguntar a mim no chat aí da turma. Você vai levantar e analisar todas as saídas exigidas. O que são as saídas exigidas? São as saídas de dados, seja impressões ou apresentação na tela. Lembrem que todo programa, todo algoritmo, ele tem a entrada de dados, né? A entrada de dados tem o processamento, que é a sequência de passos, e tem a saída, que são os teus resultados esperados.
E aí você tem que levantar também todas as entradas citadas. Por quê? Porque quando você vai analisar essas entradas, você tem que declarar essas variáveis. Quais são as variáveis de entrada do meu problema? Quais são as variáveis que eu preciso fazer leitura no teclado? Entendeu? Então, eu tenho que fazer esse levantamento. Tenho que verificar se é necessário gerar valores internamente ao algoritmo. Se eu tenho que levantar variáveis, se eu tenho que inicializar as variáveis com algum tipo de valor ou não. Porque quando você inicializa a variável, você vai fazer o que a gente fazia lá naquele diagrama de bloco, NR igual a 0. Você inicializou o NR com 0. Mas você pode não querer inicializar. Você pode querer que a pessoa digite no teclado. Então, você vai ter que ler essa variável. Isso aí eu vou mostrar na próxima aula. Que é o input, que é a entrada, e output, que é a saída. Entrada de dados, read, que é de ler uma variável, tá? Você tem que levantar e analisar todas as transformações necessárias para, dadas as entradas e valores gerados, produzir as saídas especificadas. Você tem que testar o algoritmo, fazer uma avaliação geral. Você tem que... Eu vou mostrar para vocês ao longo do curso que, quando você programa, você tem que documentar, né, o seu programa. Você tem que... você monta uma linha de comando, se ela for muito complexa, você já pode colocar ao lado dela um comentário explicativo. Por quê? Se você trabalha em equipe, é importante que os programas eles sejam muito bem documentados, tá, pessoal? Então, olhem só aqui. Olhem só aqui esses exercícios, eu vou perguntar e vocês vão ligar o microfone e me responder, tá? Na avaliação que eu deixei hoje também tem questão semelhante a estas, tá? Então, olhem só. Identifique as entradas e saídas das expressões abaixo, tá? Escreva-as em forma computacional. Vamos lá, na primeira, pessoal. Pergunto para vocês, no R igual a 2y ao quadrado mais 3e, quem seria a entrada de dados? Nessa primeira, pensem aí e me respondam. Mesmo que esteja em dúvida, se achar, mesmo que esteja errado, tem que responder. Não fiquem com vergonha de responder errado, tá bom? Então, vamos lá. R igual a 2y ao quadrado mais 3e. Eu acho, professora, que nesse caso a entrada de dados poderia ser o Y e o Z. Eles vão determinar o valor de R, que seria a saída de dados. Isso, muito bom. Eu acabei de olhar aqui o chat também, o Bruno, o Luiz Fernando, Alexander responderam aqui, né? Então, vocês estão corretos. A entrada de dados é o Y e Z. Estou passando aqui o mouse aqui no chat, não estou lendo todo, mas estou vendo aqui que ao longo aqui vocês responderam, né? Tem um até que colocou cara de triste no bom dia, o Lucas. Mas, enfim, vamos lá, continuando. Vocês estão corretos, o Y e Z é a entrada de dados, porque são os valores que eu preciso para calcular o R. Então, se você já falou que o Y e Z é a entrada de dados, o R é a saída de dados, tá, pessoal? Então, notem que agora nós estamos falando de forma computacional, tá? Então, Y e Z, anotem aí para vocês colocarem na apostila de vocês. O Y e Z, a entrada. Aí aqui, olha, escrever na forma computacional, tá? Aqui, olha, vocês estão vendo aqui do lado R, você poderia deixar o igual, alguns programas usam igual. Eu ainda vou falar sobre isso. Eu vou deixar, aqui tem uma setinha e um traço. Essa setinha e o traço tem a mesma função do igual em alguns programas e algoritmos. Eu vou explicar para vocês na próxima aula que esse igual que aparece aqui na equação matemática, quando você pensa em computação, ele não é igual de igualdade, não. Ele é o igual de atribuição. O que quer dizer atribuição em computação? É quando você atribui esses valores ao R. Então, eu vou pegar 2y ao quadrado mais 3e, vou
receber os valores de y e z, vou somar tudo isso daí, vou atribuir a variável R. Ou seja, depois do cálculo executado no programa, esse valor vai lá para a posição de memória chamada R. Então, esse igual que aparece aqui, ou essa seta com esse traço, são símbolos que a gente chama de atribuição. Eu vou atribuir uma expressão a uma variável. Bem, o que quer dizer isso computacionalmente? Quer dizer o seguinte, repetindo. Eu vou pegar essa expressão, depois de calculada, vou atribuir a variável R. O que o computador faz? Ele pega este resultado e coloca lá na posição de memória reservada para o R. Então, notem que agora eu não estou mais falando de forma matemática. Então, pessoal, olha só, na segunda expressão aqui, x igual a menos b mais... Isso aqui, né, é uma das soluções da equação do segundo grau, né? Se você quisesse as duas, ia colocar mais ou menos aqui, não é isso? Então, eu pergunto para vocês, quem é a entrada de dados nessa equação aqui? Entrada de dados nessa equação. Exato. Luiz Fernando falou aqui A, B e C. Ok. Fernanda, ok. Matheus, todo mundo falou aí A, B e C, né? Tá certo. O A, B e C são os valores que eu preciso para calcular o X. Agora, olha só, pessoal, eu não falei para vocês como se escreve raiz quadrada aqui em algoritmo, né? Quando você vai escrever essa fração de forma matemática, como é que você escreveria? Deixa eu abrir aqui no Word e colocar para vocês. Rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Só um momento, pessoal. Pessoal, olha só, antes de eu ir para o Word para montar essa equação para vocês aqui na forma computacional, vamos olhar a segunda rapidamente, que aí eu termino esses slides e vou para lá para o Word. Olha só, dê uma olhada aqui, pessoal. Quais os valores serão impressos após a execução do seguinte trecho de algoritmo? Então, olha só, quem souber, liga o microfone e fala, tá? Então, vamos lá. Ó, I recebe 0. Nota que eu não coloquei mais igual aqui. Eu não coloquei igual, tá? Isso aqui é atribuição, ó. I recebe 0. Eu nunca vou falar igual para vocês se acostumarem com essa linguagem, tá? I recebe 0. Se fosse matemática, você ia colocar I igual a 0. Então, o I recebe 0. Enquanto o I for menor que 20, faça. Imprima o I e I ao quadrado. I recebe I mais 1. Fim do enquanto, imprima I igual a I, imprima, ufa, cheguei aqui. Façam aí no papelzinho aí e eu vou dar para vocês 30 segundos para me responder, tá bom? Não, ainda não falei do imprima, mas já dá para vocês lerem isso aí, já saberem. O imprima é o resultado final. O que vai sair na tua tela ou na tua impressora, tá? Então, depois que tudo acabar, eu quero saber o que vai imprimir na tela. Luca Migli, pode falar, que eu vi que você levantou a mão, não é isso? Isso. E, professora, quando ele põe essa setinha na direção do 0 para a variável ali, o que significa? Isso que eu estou te falando. Ó, lembra que eu falei aqui anteriormente, em muitos programas você não usa o igual. Porque em computação, quando você coloca, olha só, Luca, quando você coloca, por exemplo, olha na primeira questão,
R igual a 2y ao quadrado mais 3z, você já não pensa mais nisso como uma igualdade. Você pensa nisso do ponto de vista do conceito de atribuição. Por exemplo, como é que você vai pensar nisso na forma computacional? 2y ao quadrado mais 3z está sendo atribuído para o R. Ou seja, o R recebe 2y ao quadrado mais 3z. Então, em muitos algoritmos e muitos livros, ao invés do igual, é utilizada essa setinha invertida, apontando para a variável. Se eu colocasse i igual a 0, continuaria sendo atribuição, mas eu estou querendo chamar a atenção que essa setinha invertida, ela quer dizer o seguinte, que o E recebe 0. Certo, Luca? Ela tem a mesma função daquele igual ali da primeira questão, entendeu? Então, na computação, toda vez que tu vê essa setinha apontando para a variável, está dizendo que aquela variável está recebendo aquele valor. Por exemplo, dentro do enquanto, a variável i, ela está recebendo i mais 1. Sim, pessoal, o que vocês acham? Luca, consegui tirar a tua dúvida? Consegui. Valeu, professora. Então, o que vocês acham? No final de tudo, vai imprimir o quê, pessoal? Alguma ideia? Olha só aqui, o i, ele recebe 0, tá? Enquanto o i for menor que 20, faça. Olha só, imprima i. Então, olha só, na primeira vez o i é 0. Então, ó, imprima 0, 0 ao quadrado, que é 0. Aí ele vem para cá, o i recebe i mais 1. O i era 0, agora o i é 1. Fim enquanto. Isso aqui é um loop, pessoal. Lembra do loop do diagrama de blocos? Fim enquanto, porque enquanto o i é menor que 20, ele tem que entrar nesse loop, no laço. Ele volta para cá, o i agora é 1. 1 é menor que 20? Então ele vai, imprima, 1 e 1 ao quadrado. O i agora recebe 1 mais 1, que é 2. Volta para o loop. 2 é menor que 20? Aí ele vai chegar no momento que ele vai chegar em 18. 18 é menor que 20? Então imprima 18 e 18 ao quadrado. I recebe 18 mais 1. Fim enquanto. Volta. 19 é menor que 20? Faça. Imprima I, que é 19, não é isso? E 19 ao quadrado. Não é isso? Ó, o I recebe 19 mais 1, que é 20. Fim do enquanto. 20 é menor que 20? Não. Já é igual a 20. Então, vai sair e vai imprimir I igual a 20. E vai imprimir, ufa, cheguei aqui. Essa é a impressão. I igual a 20 e ufa, cheguei aqui, tá? Vamos lá para o Word. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pessoal, todo mundo está vendo a minha tela aí do Word? Sim, né? Se não estiverem vendo, mentem. Tá? Que eu não, quando eu estou apresentando aqui no Word, eu não consigo ler o chat, tá? Só quando eu vou lá na tela de reunião. Só que eu não posso sair daqui dessa tela para ir na tela de reunião agora, tá? Porque é um pouco diferente para mim aqui. Então, de vez em quando que eu vou lá e olho. Olha só aqui. Eu vou escrever na linguagem. Deixa eu aumentar aqui a letra. Linguagem computacional. Então, olha só. Eu não vou usar o igual, eu vou usar a atribuição, tá? Tá aqui, ó. X. Algumas linguagens vão usar o igual, tá? Então, eu não quero maiúsculo, eu quero minúsculo aqui, porque tá minúsculo. Tá. Igual.
Aí, o que você vai fazer? Como você tem um denominador que é 2 vezes A, então você vai colocar aqui, ó, menos B, desculpa, tá, isso aqui é da atribuição, tá, pessoal? Ó, abre parêntese, menos B, mais SQRT da raiz, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Aí, olha, tem outro parêntese fora, certo? Dividido por 2 vezes A. Deixa eu colocar aqui. Tá, ó, vou tirar rapidinho a setinha e vou colocar o igual. Ó, então, na linguagem computacional, x igual menos b. Nota que tudo isso daqui, todo esse parêntese aqui, ó, tudo isso daqui está dividido por 2A, tá? Está dividido por 2A, ok? Então, ó, menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, olha, notem que aqui, ó, a raiz quadrada é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, olha, aqui, ó, dentro da raiz quadrada tá isso, e aí tudo isso está dividido por 2A, tá? Deixa eu ver aqui. Então, essa é a forma computacional de você escrever isso aqui. Como se você for jogar isso num programa, você tem que escrever desta forma aqui. E existem, alguns programas que escrevem um pouquinho diferente isso aqui, aí cada linguagem você vai ter o help lá que vai te ajudar, tá? Então, anotem aí, tá, pessoal? Porque isso é exercício. Deixa eu ver o que eu ia falar com vocês. Olha só. A tarefa já está liberada, mas não abram ainda para fazer, tá? Porque só pode ver uma vez, eu tenho que fazer uma correção lá, tá? Numa questão. Deixa eu mostrar aqui para vocês algo. Espera aí. Professora, Vai. Eu estou vendo aqui eu que tenho uma dúvida. estou com a mão levantada. Olha, deixa eu falar para vocês aqui rapidinho, antes de vocês falarem. Quando eu não estiver nessa tela, porque tem algumas apresentações que eu faço que a gente só vê uma caixinha bem pequena da conversa, eu não vejo vocês e nem quem levantou a mão. Eu só consigo ver vocês e quem levanta a mão em alguns momentos quando eu estou no PowerPoint. Então, nesse caso, vocês podem me cortar, tá? Quando tiver pergunta. Não precisa nem levantar a mão. Pode falar. Eu tenho uma dúvida quanto a essa raiz quadrada. Tipo, quando eu estava fazendo, eu fiz, ao invés de colocar esse SQRT, no caso, eu fiz que nem a senhora, eu isolei o b ao quadrado menos 4ac, só E que ele eu levou a levei meio. de novo Ele levou a meio? a meio, no caso, exato. Pode fazer isso. Aí tu vai colocar 2 asterísticos e colocar o meio. Entendeu? Não tem problema nenhum, não. Não, não tem problema nenhum. É a mesma coisa. Certo? Muito Ok. bom, gostei. Tá bom? Olha só, eu vou aqui compartilhar a minha tela aqui com vocês. Espera aí, rapidinho. Lucas, eu vi que tu levantaste a mão. Vai perguntando aí enquanto eu vou compartilhando uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho esta tela.
Pessoal, olha só, a tarefa de vocês tá aqui, olha. Avaliação sobre conhecimentos introdutórios de algoritmos. Vocês vão clicar em cima desse formulário, vão resolver e enviar. No final da resolução já vai sair quantas questões vocês acertaram. Vale 40 pontos aqui, mas eu vou dividir por 100. Quem tirar os 40 pontos vai ter 0,4, tá bom? Então, você vai clicar, você só tem uma chance. Então, você pode abrir a prova, dar uma olhadinha, fechar, mas não envia, entendeu? Você pode olhar a prova e fechar o formulário. Voltar para resolver depois, entendeu? Porque se você clicar em enviar, já era, não tem mais jeito. Então, você pode clicar, dar uma olhada, aí anota, vê suas dúvidas, vai lá, pesquisa. Só resolve a prova quando tu tiveres certeza. Então, tu tens até 23 horas e 59 minutos. E não esqueçam de colocar que a tarefa foi concluída, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Não entrem ainda na prova que eu vou consertar uma questão, porque senão vocês vão olhar coisa errada lá, tá? Muito obrigada pela participação de todos. Bom dia a todos. Bom dia.